Bom, vou começar aqui pelo crédito, pessoal. E, inegavelmente, a boa performance continua, assim como a atividade também no mercado de capitais, tá? Ilustrando já o mês de janeiro 22, comparando com janeiro 21, mercado primário emitindo cerca de 7 bi 200 contra 4 bi 700 do ano passado. Então, efetivamente, isso mostra que a pujança desse mercado continua interessante, mesmo aliado a um ciclo de alta de juros, né, que, enfim, acaba, de certa forma, trazendo desafios aí para a dívida corporativa. No que tange aqui os fundos da XP Asset, os fundos de crédito, a gente vem sempre comentando a parte do carrego, né, dos portfólios, e a gente olha para alguns subíndices de mercado. Então, quando a gente olha para o IDA-DI, né, que é o índice de debêntures da Ambima em CDI, que tem um carrego hoje de cerca de 155 pontos, basis points, ou 1,55% acima do CDI. E quando a gente olha também para o IDEX, lá que a JGP compôs, que roda a cerca de 1,80 de spread, de prêmio de risco, né? A cesta de papéis é um pouco diferente, e quando a gente compara com os nossos fundos, realmente a gente tem um diferencial interessante, né? Então, quando a gente para olhar os principais fundos de crédito aqui, né, pegando até mesmo o nosso fundo caixa, referenciado DI, né, que carrega, né, 40, hoje está com 45% de crédito. Essa carteira tem um carrego de 1,43, né? Então, realmente, papéis decorridos e curtos, né? A duration dessa carteira é de 1 ano e meio. Quando a gente olha o Corporate Light, né, com carrego de 2,11 da carteira de crédito, né, é um fundo que tem aproximadamente 85% de crédito. Quando a gente para olhar o Corporate Top, com 270 bases, e quando a gente para olhar o Corporate Plus, com 370 bases. Então, isso é fruto de um trabalho de reciclagem contínua do capital, né? A gente, né, tem sido bem conservador. Conservador talvez é uma palavra forte, mas pragmático, né, na nossa alocação. A gente vem percebendo e vem comentando isso já há algum tempo, que determinados emissores vêm tentando alongar bastante os seus passivos, tentando se apropriar desse bom momento de mercado. Nesse caso, a gente tem ficado fora, né, dessas emissões, que o risco de duration é muito grande, sobretudo porque nesse momento do ciclo, como o Gento e o Bruno comentaram, né, tem incertezas grandes sobre por quanto tempo essa Selic vai ficar muito alta, né? A gente está discutindo aqui, poxa, se vai parar em 12, em 11,75, em 12,25, discutir 50 pontos. Dentro desse tamanho de ciclo que já foi dado, nossa visão não é o que a gente deveria olhar. Então, a gente tem que tentar entender por quanto tempo essa Selic vai ficar alta. E aí, inegavelmente, como é que isso impacta o fluxo de caixa livre das empresas. O Eric comentou isso no semestre passado, e efetivamente é onde a gente tem ficado mais atentos aqui, nas nossas posições. De toda forma, isso acaba atraindo um fluxo para os papéis, né? Porque realmente, olhando o carrego de algumas carteiras e o carrego de uma forma geral, como eu comentei, dos índices de mercado, você pode esperar retornos anuais, né, próximos ali a 13%. Então, efetivamente, estamos falando daquele velho 1% ao mês, né? Então, a gente é construtivo por esse lado aqui na parte de crédito. Falando um pouquinho ainda do que os fundos têm feito, a gente tem alguns papéis que vêm saindo de lock-up, né? Então, como o ano passado foi um ano bem ativo, né, em emissões, alguns papéis, depois dos 3 meses, começam a ser negociados. A gente tem visto uma compressão grande, né, do prêmio de alguns papéis que a gente vem carregando. Então, efetivamente, isso vem se revertendo em ganho de capital, e a gente vem operando em cima dessas posições. Passando para a parte já mais de risco de mercado, né, e basicamente aqui olhando para os nossos fundos de previdência, a gente efetivamente reduziu, né, um pouco a exposição às NTNBs no mês de janeiro. E é interessante notar, o Bruno trouxe um comentário bem interessante aqui no que tange posicionamento do time macro, na parte intermediária da curva, né, tentando verificar se a frente nessa meta de inflação pode ser alterada ou não. Aqui no nosso caso, a gente opera um pouco diferente, né? A gente tenta
está posicionado num ponto da curva que a gente espera uma vol menor, tentando se apropriar desse carrego, né, do IPCA, né? Lembrando que, grosso modo, as NTNBs, de forma geral, tirando a parte mais curta, elas estão operando acima de IPCA mais 5,5, bem, no caso da 22 e da 23, bem acima, mas essa parte intermediária, e aí com uma inflação, né, nesse primeiro trimestre mensal, né, alta, o carrego é muito interessante. Mas, de toda forma, né, por conta de discussões, né, ainda, né, do próprio ciclo de juros, né, vocês devem ter percebido esse mês de janeiro, discussões sobre PEC de combustíveis, etc., acaba que a inflação dos papéis, a inflação implícita, ela fica bem volátil. E aí a gente vem tentando se posicionar num vértice, para se proteger dessa volatilidade, e ao longo do mês de dezembro a gente vislumbrou uma alocação um pouco mais longa, né? Enfim, por conta de Fed, por conta ainda desse cenário fiscal, né, difícil, a gente veio reduzindo essa posição e vem tentando encontrar o melhor posicionamento na curva. Também a gente entende que essa parte mais intermediária é interessante, e eu acredito que à frente a gente possa vir aumentando a posição. De toda forma, dado o movimento das curvas de juros em janeiro, acabou que essa posição detraiu um pouco do retorno dos fundos, né? O XP Horizonte rodou ali próximo a 80 do CDI, a carteira de NTNBs hoje, que responde por 5% do fundo, foi o grande vilão. E quando a gente para olhar os fundos mais passivos, no caso do XP Debêntures Incentivadas e do próprio XP Inflação, eles rodaram um pouco negativo, perto ali de 0,30, muito refletindo a abertura, né, das curvas de juros, né? Só para ilustrar, a gente pega ali o DI futuro, a estrutura termo, as taxas abriram cerca de 60, 70 pontos base, e quando a gente para olhar as NTNBs, elas abriram 30 pontos base. A gente para olhar os índices de mercado da Ambima, tirando o curtinho, né, eles foram negativos. Então, acho que já é uma amostra aí de como é que vai ser esse ano, né? Por mais que a gente entenda que o Copom vem sinalizando, vem se comunicando bem, que a gente está próximo ali a um final de ciclo, a gente ainda tem desafios aí, sobretudo no que tange o fiscal, essa inflação de curto prazo chata, como o Gianta comentou, e a própria eleição. Então, acho que a gente vai tentar ser mais ativo, né, no sentido de que quando a gente não estiver tão confortável com as posições como a gente foi nos últimos anos, efetivamente a gente vai se movimentar. Para finalizar, eu acho que vale a pena a gente comentar nosso posicionamento nesse mercado pós-fixado. A gente vem lançando alguns fundos, né, destinados à reserva técnica de seguradoras, enfim, os nossos próprios fundos pós-fixados. A gente vem, enfim, acompanhando muito de perto esse mercado de LFTs, né, de uma forma geral, dos papéis pós-fixados de tesouro, e vem conseguindo apropriar bastante retorno nos fundos por conta de algumas assimetrias, né, em alguns vencimentos. Hoje a gente é um dos maiores players desses papéis, né? São quase 30 bilhões de reais nessas estratégias, e o resultado dos fundos acho que demonstra um pouco dessa gestão ativa que a gente vem fazendo nesses mandatos. E para finalizar, sem não menos importante, a nossa família de crédito estruturado, né, efetivamente os fundos vêm captando bastante, acho que fruto de um entendimento, né, dos nossos alocadores no que tange os riscos desse produto. A gente chegou no capacity, né, no mês de janeiro do XPCE 15, né, e está chegando próximo, né, nos seguros. A gente, né, vem aumentando bastante a nossa originação, né, lembrando que no ano passado, pós-Covid, né, depois de entender os impactos setoriais, né, as cadeias produtivas, e onde é que a gente achou que deveria originar, a gente veio acelerando. É um processo um pouco mais lento, né, para a gente empregar esse caixa, então o dry powder dos fundos ainda está um pouco mais alto do que a gente gostaria, mas os times de gestão vêm trabalhando ativamente, né, nessa originação, e a gente segue bem confiante
que a gente vai manter os fundos alocados para entregar os retornos, né, que a gente conseguiu entregar no passado. Lembrando, o XPCE 120 tem um retorno acumulado desde o início de 150 do CDI, o XPCE 360 acima de 170% do CDI. Então, definitivamente, né, olhando para trás, no caso do XPCE 120, ele completa esse ano, assim como o Bruno Marques comentou do time macro, ele também completa esse ano 6 anos de histórico, um histórico irrepreensível. Inegavelmente, a gente está super animado porque o mercado está crescendo, as empresas estão demonstrando necessidade de rolagens e de capital, talvez que eles não vêm conseguindo nos bancos por conta da situação de um aperto financeiro causado aí pela Selic e pela própria retração dos bancos. A gente sabe como é que eles trabalham em cenários de maior incerteza. Então, a gente segue super animados no que tange a originação para esses mandatos. Do meu lado é isso, pessoal.